Aos 20 anos eu me tornei pai, e com isso muitas responsabilidades, mas os estudos revolucionaram a minha vida. Essa é a minha história. Meu nome é Felipe Leal, sou delegado de Polícia Federal, professor de Direito Penal do Gran Curso Online e coordenador dos preparatórios de delegado. Nasci em Fortaleza e na minha infância ela foi marcada sempre com brincadeiras de investigação. Eu lembro que tinha algumas revistas na época e essas revistas, bem no meio da revista, tinha algumas ofertas de cursinho, sabe? Mas os cursos por correspondência. E eu me recordo que aos 10 anos de idade eu fiz o meu primeiro curso, que foi detetive particular. E eu ostentava com toda a alegria e orgulho aquela minha carteirinha, sou detetive particular, isso ainda com os meus 10 anos de idade. Eu sempre falava para os meus irmãos e para os meus amigos, o meu desejo sempre foi esse, se tornar policial. O mais importante não é bem quando eu comecei a estudar, mas a razão de eu ter começado a estudar para concurso. Então, aos 19 anos, eu recebi ali uma grande surpresa na minha vida, que foi um anúncio da minha primeira filha, e eu me tornei pai. E aí fui morar sozinho e comecei a procurar os meus primeiros empregos. Olha, eu procurei emprego de tudo, mas as coisas não caminharam muito bem. E eu sempre falo, eu sou movido ao não. Quando vem um não na minha vida, eu procuro tornar aquilo de uma maneira positiva. Eu trabalhei 3 anos, chegava às 6h30 da manhã no interior de Pernambuco, trabalhava de 7 a 1 da tarde. 1 da tarde eu pegava 2 ônibus, um local e outro interestadual, e chegava por volta das 3 da tarde em João Pessoa, já atrasado sempre na faculdade de Direito, mas assim eu consegui me formar. Foi mais um grande desafio que eu consegui superar. E é interessante que quando eu passava entre João Pessoa e Recife, tinha uma base da PRF. E eu sempre olhava aquela base ali e falava, nossa, eu ainda tenho essa possibilidade. Então eu ficava pensando por que não? E eu estudei para Policial Rodoviário Federal. E passei para Policial Rodoviário Federal, mas eu não me preparei como deveria e acabei ficando logo no primeiro exercício do teste físico, que é a barra. Aquele foi um dia que doeu. Se passaram outros 2 anos, eu senti que era aquele momento. Aquele era o meu ano. No mesmo final de semana, ia ter uma carreira no Ministério Público da União, acredito eu, mais do direito, e a outra possibilidade seria papiloscopista. Todo mundo do direito foi pro MPU, e eu fui para papiloscopista. Caía química, física, biologia. E eu brinco dizendo o seguinte, que eu passei em último lugar. Eu vibrei mais que o primeiro. Certeza. Porque o primeiro sabia que ia passar, eu não. Então quando eu olhei o meu nome chamando para Academia Nacional de Polícia, eu que à época morava em João Pessoa, falei, nossa, eu vou para Brasília, mais precisamente em Sobradinho. Eu não consegui ir na academia da PRF, mas vou para Academia Nacional. E vim de mala, vim de tudo. Na mala as minhas lembranças, na mala o meu esforço. E eu carreguei isso, e o peso foi grande. E aí certo dia, o edital da Polícia Federal como delegado, não mais como papiloscopista, foi publicado. E estudei de todas as formas possíveis. A cada momento em que eu tive a oportunidade, eu estava ali. O meu melhor amigo, que eu falo, são ali os livros, as apostilas, os meus próprios rascunhos, os meus próprios resumos. Passei na primeira fase e a segunda fase, ela foi um pouco mais desafiadora, porque era o teste físico. E eu já tinha um trauma, digamos, de um teste físico. E marcaram meu teste físico para aproximadamente 12h em Belém do Pará. Então, para mim foi super difícil fazer uma prova física pela umidade, pelo calor. O dia que eu recebi a notícia de aprovação do delegado federal, eu estava em sala de aula na Academia Nacional de Polícia como papiloscopista. E aí eu lembro que a gente saiu da sala e as pessoas começaram a conversar, o Felipe passou, etc. E logo depois, assim, foi uma festa na Academia Nacional de Polícia. E foi um dia super importante, por quê? Porque eu notei que ali, eu tinha, além da minha família mesmo, eu estava construindo uma outra. Às vésperas do momento da minha posse como delegado, eu tive mais um desafio. E morava muito próximo da minha primeira filha. E eu tinha que escolher entre continuar como papiloscopista e próximo a ela, ou me mudar para Belém do Pará e assumir delegado. Eu acho que esse foi
talvez um dos momentos mais difíceis na minha vida. Eu nunca esqueço de várias imagens minhas no aeroporto de Belém, deixando minha filha com a aeromoça e ela com pouca idade dando tchau. Eu entendi que eu tinha alcançado a minha meta profissional e, obviamente, isso deu a estabilidade possível para projetos não só meus, mas dos meus filhos, inclusive dela. Hoje ela, por exemplo, ela estuda fora, estuda em outro país, para no futuro ela ter a sua própria profissão, no que ela ama. Oi, filha, tudo bem? Tudo bem, saudade. Saudade também, meu amor. Espero que chegue logo, abril ou maio, né? Pra você vir aqui. Também, pai, ansiosa. Tá bom, meu amor. Um beijo, viu? A minha história no Gran Curso Online, ela é bem interessante. Assim que cheguei a Brasília, fui nas redes sociais e uma que nem mais é usada hoje. Mandei uma mensagem e esse foi o meu primeiro contato com o Gran Curso Online. Comecei como professor de Direito Ambiental no preparatório OAB e depois avancei na minha área específica, que é penal, me tornei coordenador do preparatório de delegado e eu entendo o Gran como uma oportunidade minha de compartilhar o conhecimento. Eu sempre falo para os meus alunos, procure compreender a razão pela qual você está assistindo aula às sextas-feiras, 11h30 da noite. O que te motiva para isso? Encontre lá a razão, porque ali está o motivo para você ali ser uma pessoa, como a gente fala no Gran Curso Online, uma pessoa imparável. Eu digo que a minha história não é melhor e não é pior do que nenhuma outra. E a minha história, ela é feita de obstáculos, de embaraços, mas há dias tristes e há dias de glória. Então eu sou muito grato ao Gran Curso Online também por me dar os instrumentos e os meios possíveis para que eu continue sendo aquele professor que eu já fui de um preparatório aos 19, 20 anos de idade. Em todas as oportunidades que eu tenho hoje em que eu me vejo com algum problema específico, eu olho um porta-retrato da minha família num trabalho, tomo um café da manhã com mais calma com eles, eu procuro desfrutar dessa base que eu tenho, que é uma base familiar. Eu tenho uma oportunidade, inclusive, de não ser apenas um professor Gran Curso Online, ser um professor também dos meus filhos. Meu nome é Felipe Leal, sou delegado de Polícia Federal, professor de Direito Penal e coordenador dos preparatórios de delegado do Gran Curso Online. Aqui, todo mundo pode. Eu sou Gran.